Viva! Nós vamos iniciar com este vídeo o nosso curso de criação de mapa Android com ligação à base de dados. Eu chamo-lhe um curso porque a ideia seria criar um tutorial com este tema, mas acabei por acrescentar tanta informação que isto tornou-se mesmo um curso que vai ficar online para que vocês possam a cada ponto acompanhar a criação da app com ligação à base de dados de dois tipos diferentes. Assim. Bem, então neste primeiro vídeo vamos mostrar aqui conceitos ligados a esta tecnologia, à Android de ligação à base de dados, e depois vamos desenvolvendo o curso passo a passo com vídeos e módulos diferentes. Portanto, eu preparei aqui um autêntico guião para isto. Este será o primeiro vídeo. Ainda não tenho certeza de quantos vídeos vão compor o curso inteiro, mas serão bastantes. Vocês vão aprender então todo o processo, passo a passo, desde a conceitualização da app até o produto final. Bem, nesses conceitos, eu vou aqui rapidamente, de uma forma simples, abordar então qual é a ideia da criação da app Android com a ligação à base de dados. Ora, primeiro de tudo, vocês já conhecem as apps Android, já fizeram algumas, mas não criaram ainda nenhuma ligação com ligação à base de dados. Qualquer projeto de software que tenha armazenamento de informação tem que recorrer essencialmente a uma base de dados. Nós temos muitos tipos de bases de dados, vou abordar aqui algumas neste projeto, mas de qualquer forma, seja qual for, uma app Android não é capaz de diretamente ligar-se à base de dados. Isto foi feito mesmo de propósito para que depois nós, através de bibliotecas e de APIs, criemos esta ligação caso a caso. Porque em alguns casos vai ser mais produtivo utilizar uma base de dados, por exemplo, local, e noutros casos vai ser mais produtivo utilizar uma base de dados remota. Ou utilizar uma base de dados relacional ou não relacional. Então, o que o Android nos permite é, com a mesma app, por exemplo, criar ligações diferentes a bases de dados diferentes. E assim a app deixa-nos este ao nosso critério e fornece-nos ferramentas para que nós possamos acoplar aqui APIs ou bibliotecas, no nosso caso particular, feitas em PHP. A nossa API vai ser feita em PHP, que é uma linguagem que permite acesso remoto à base de dados. Mas poderia não ser assim, poderia ser uma API diferente, com bibliotecas diferentes. Nós vamos abordar um caso particular e eu vou explicar aqui alguns passos que eu tive que tomar para que isto acontecesse. Primeiro, eu quando comecei a criar com os vossos colegas de anos anteriores aplicações que permitiam fazer esta ligação com bases de dados MySQL, eu conseguia resolver isto com web hosting gratuito. Ou seja, eu criava um site, por exemplo, no 000 Web Host, e ele permitia-me criar uma base de dados MySQL, e esta base de dados, acoplada a uma API criada no mesmo site, permitia a ligação à App Android. Isto tinha uma solução 100% gratuita. Bem, até, eu não sei exatamente o mês, mas até 2024 isto funcionava sem problema. No entanto, quando tentei fazer isto numa determinada altura, isto não funcionou. Mas também esta solução tinha graves falhas de segurança. O facto de nós estamos a utilizar um alojamento gratuito que não tinha certificado e que enviava os dados por texto para o mapa Android, criaria problemas de segurança significativos. No nosso caso não era importante, porque os nossos dados são dados de recriação, são dados de teste, mas em aplicações a sério poderia criar problemas de segurança. Então, esta solução foi abandonada. Eu encontrei depois duas soluções. Pronto, o 000 Web Host deixou de funcionar e depois também as apps Android já não permitem essa recepção de dados com texto sem encriptação, com o protocolo SSL. Portanto, isto não deixou de funcionar. E as apps que eu, melhor dizendo, os sites gratuitos que eu tentei, sem ser o web host, o 000 Web Host, não funcionaram. Portanto, não, os certificados dos sites gratuitos do web hosting não
foram aceitas ou não eram aceitas pelo Android Studio. Ora, então, que soluções é que nós podemos ter? Eu encontrei duas soluções que nós vamos utilizar. Uma é criar um site pago, com certificados SSL que são reconhecidos pelo Android Studio, criar uma API PHP, uma base de dados em MySQL e comunicar com a biblioteca Retrofit no Android Studio. Bem, estas são todas soluções muito standard, muito reconhecidas pela indústria. O PHP, as APIs em PHP estão em todo lado. O MySQL é quase um standard para bases de dados remotas. E o Retrofit é a biblioteca mais estável que eu consegui arranjar e também mais, vamos dizer, mais simples de utilizar para fazer esta comunicação. Com funções que são razoavelmente simples de utilizar e depois que podem ser facilmente recicladas. Há outras. Não é a única biblioteca que permite fazer isto. Mas funcionou perfeitamente bem. Então, aqui a ideia é, voltando à nossa figura inicial, esta, eu tenho aqui uma base de dados MySQL, tenho aqui a nossa API, e esta API será feita com o PHP e a biblioteca Retrofit. Nós vamos ver isto passo a passo durante este. Então, a vantagem dessa solução é que é segura. Utiliza alguns conhecimentos que nós já temos, base de dados MySQL, o PHP, e tem também desvantagens. Ela não é gratuita, porque eu tenho que pagar o alojamento do host, tem que não é um custo muito significativo. E é mais complexo do que receber os dados em texto. Os dados em texto eram mais facilmente manipulados. Agora eu vou utilizar a biblioteca Retrofit, embora também não seja muito complexa, também temos que aprender a trabalhar com ela. Portanto, é uma solução mais complexa. Outra solução foi trabalhar com o Firebase, da Google. E utilizando então como base de dados o Firestore. Ou seja, em vez de ter uma biblioteca MySQL, utilizar o Firestore e utilizar no Android Studio a biblioteca de funções e de procedimentos do Firestore. Também funciona, também é uma solução viável, só que nós temos aqui um problema. E, em determinados casos, é um problema difícil de ultrapassar. É que o Firestore não é relacional. Portanto, a vantagem é que é gratuito, pelo menos inicialmente, para já a Google não está a cobrar por este serviço, embora já esteja a cobrar por serviços que nós poderíamos utilizar, por exemplo, serviço de armazenamento de dados, a partir de uma determinada escala de volume de dados, já cobra. A desvantagem, pelo menos no meu entender, ainda são algumas, principalmente a base de dados Firestore não ser relacional. O processo torna-se bastante menos intuitivo, requer muito mais código do que no caso de uma base de dados relacional, mas também se consegue ultrapassar isto, nós conseguimos também criar aplicações robustas com isto. Há aqui uma vantagem que eu não coloquei, porque isto tem muito a ver com a forma como nós vemos o trabalho, é que a Firebase não oferece só o Firestore, oferece outros serviços, como por exemplo a autenticação. A autenticação é bem mais fácil de fazer aqui no Firebase do que, por exemplo, utilizando o MySQL, porque o serviço já está lá incorporado. Também seria uma vantagem se nós quisermos fazer a autenticação, utilizar os logins para entrar na aplicação, e portanto nós poderíamos também considerar isto uma vantagem. Bem, o Retrofit, só para vocês terem aqui uma ideia, é uma biblioteca de objetos simétricos que transforma uma API feita na web em uma interface Java. Então nós podemos, utilizando o Java, ou também utilizando o Kotlin, podemos fazer isto. Nós podemos fazer então com que as respostas da API PHP passem para o Java de uma forma mais ou menos transparente. Não é muito complicado e, além do mais, como vão ver, é possível reciclar bastante código. Portanto, é mais ou menos intuitivo. As chamadas API são feitas com métodos definidos para o Retrofit e vão ser recebidos em formato JSON. Nós vamos ver num vídeo posterior, já no próximo vídeo, como é que funciona o JSON. E o Retrofit vai tratar essas chamadas de uma forma segura e assíncrona e nós assim não precisamos nos preocupar com este aspecto toda a programação, que é um aspecto ainda bastante chato, a questão de segurança, a questão de chamadas assíncronas, ou seja, quando a chamada demora a ser respondida e nós queremos que o programa avance.
Portanto, tem que ser uma chamada assíncrona, não pode ficar à espera da resposta passo a passo. Isto é feito, também é tratado pelo retrofit. O JSON é um padrão de escrita de dados em formato de texto. E ele, como é um padrão, é aceito por quase todas as linguagens e é muito legível, é bastante utilizado. Eu vou mostrar no próximo vídeo como é que o nosso site trabalha com o JSON, para vocês terem uma ideia de como é que funciona. Calhar já viram. Okay? Mas tudo que é JSON é escrito em texto. E assim é muito legível. Mas como nós vamos encriptar esta informação utilizando os nossos certificados e o retrofit, isto tudo para nós é bastante transparente. Nós não temos que ler o JSON. Só temos que dizer ao site que o utilize. Bem, aqui, esta parte ficaria mais para frente. Só vou aqui dizer que o retrofit vai obrigar a criar duas classes. Uma classe cliente configura a ligação à API e uma interface que indica quais são as páginas web. Eu vou mostrar isto na prática, muito isto. Se bem que este vídeo vocês devem vê-lo outra vez a meio do caminho para terem ideia do que é que estão a fazer. Portanto, cada classe que utiliza estes objetos cria um objeto tipo call para que se estabeleça o contacto entre a app e a API e tratar os resultados. Isto também vou mostrar na prática como funciona. Passo a passo. Agora, outra questão importante é escolhermos uma base de dados local ou remota. Local em relação ao nosso dispositivo móvel. Não estou a falar local em relação ao PC. Local em relação ao nosso dispositivo móvel. É assim. A nossa app, por exemplo, vai trabalhar com carrinhos de compras ou dados de login. Estes dados são pessoais para quem está a utilizar a app. Certo? Então faz sentido que só fique no nosso dispositivo. Por exemplo, se eu vou fazer compras num site, numa app qualquer, podem imaginar a app que quiserem, o meu carrinho de compras é o único, só eu que o tenho. E nem faz sentido que outras pessoas tenham acesso ao meu carrinho de compras. Então faz todo sentido que esta informação fique disponível apenas no meu dispositivo móvel, tablet ou telemóvel. Então eu vou utilizar uma base de dados local, por exemplo, o SQLite. Okay? Mas há outros dados da base de dados, são dados que toda a app vai utilizar, seja vista por mim, seja por outra pessoa. E neste caso, nós vamos utilizar uma base de dados remota, como a SQL ou Firestore. Por exemplo, os produtos e as encomendas. Numa app de vendas, em que eu estou a vender qualquer coisa, tanto vale que seja eu ou outra pessoa qualquer a ver a app, os produtos são iguais. Ou seja, os produtos não mudam conforme o utilizador. Neste caso, faz sentido só utilizar a base de dados remota. Que pode ser atualizada remotamente. Não faz sentido utilizar a base de dados local. E aí então vamos utilizar uma SQL ou Firestore ou outra qualquer. Nós vamos tratar essencialmente com estas bases de dados remotas, que são bastante mais utilizadas, mas no final do curso também vou mostrar como é que nós podemos, de alguma forma, tratar alguns dados, por exemplo, os dados de login, numa base de dados local. Por exemplo, se uma pessoa faz login numa app, não faz sentido estar sempre a fazer login, cada vez que abre a app. Pode fazer login só uma vez, e eu guardo esta informação numa base de dados local, e esta informação fica disponível pelo tempo que eu quiser. E agora, para encerrar esta primeira parte do curso, dois pontos fundamentais no trabalho do projeto, que são as cópias de segurança e os testes. Primeiro, para as cópias de segurança, este projeto vai ser um projeto longo, este curso tem várias partes, é fundamental que vocês tenham sempre cópias de segurança. Primeiro, porque pode acontecer qualquer coisa aos ficheiros originais, se deixarem, por exemplo, os ficheiros nos PCs da escola, eles podem ser apagados, podem ser corrompidos, podem ser modificados sem vocês saberem, e portanto convém ter sempre uma cópia de segurança. O que eu costumo fazer, eu vou mostrar rapidamente, o que eu costumo fazer neste caso é ter, por exemplo, aqui o meu trabalho está aqui, como vocês podem ver. Imaginem que eu acabei o trabalho hoje são 10 de fevereiro, eu crio aqui, eu faço uma cópia desta pasta, Ctrl+C, Ctrl+V, simplesmente, faço uma cópia desta pasta e chamo esta pasta, que eu acabei de copiar, 2026-02-10. Está aqui a minha cópia de segurança que eu fiz hoje e está identificada com a data de hoje. Se for necessário voltar aqui,
eu tenho aqui a identificação. E de preferência guardo isto noutro sítio. Vou mandá-la, por exemplo, para Drive, vou colocar na minha pena, de forma que eu tenha sempre aqui uma cópia à mão. Se acontecer algum problema com o projeto que eu estou a trabalhar, e eu tiver uma cópia mais ou menos atualizada, nunca perco o trabalho todo. Isto seria uma forma de criar cópias de segurança que eu acho que é bastante interessante. Aliás, convém, eu utilizo isto para os meus trabalhos. E a segunda questão é testar sempre. O testar sempre é muitíssimo importante. Reparem, se vocês vão aqui à parte 1 do vídeo, fazem a parte 1, o primeiro vídeo em que vamos trabalhar. Fazem a parte 2, a parte 3, a parte 4, nunca testam. Quando forem testar e encontram um erro, como é que vão saber onde é que o erro está? Está na parte 1, na parte 2, na parte 3 ou na parte 4? Se forem testando sempre que possível, imaginem que fazem hoje um teste e aquilo funcionou tudo bem. E amanhã fazem o teste e há um erro. Muito provavelmente, para não dizer quase certeza, o erro foi originado por aquilo que fizeram por último. E assim é muito mais fácil encontrarem erros e fazer o trabalho de manutenção do software se estiverem sempre a testar. Nunca deixem de testar o software, façam os testes sempre que possível e desta forma vocês conseguem organizar muito melhor o vosso trabalho de projeto. Portanto, este primeiro vídeo acaba aqui, eu só queria mostrar estes pontos iniciais. Então, até o próximo vídeo.